vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Caminho de Vida. Eu sou o Pastor Dave e estou imensamente satisfeito em estar junto com vocês nesse novo programa. Quero relembrar um pouco do que nós já assistimos aqui. Alguns vídeos já foram assistidos e foi muito bom conhecer a história de Deus e aprender, por exemplo, como que Deus escolheu pessoas para escrever a sua palavra. A Bíblia, que é tão importante para as nossas vidas. No segundo vídeo, nós também vimos como Deus criou todas as coisas. O sol, a lua, as estrelas e cada vida que existe na natureza. Foi fantástico aprender sobre esses assuntos. Vimos também Deus criando o primeiro homem e a primeira mulher. E como aconteceu essa criação. Também vimos como foi que o mal se iniciou-se através de Satanás, ou quando ele esteve ali no Jardim do Éden, enganando o homem e a mulher, fazendo com que eles desprezassem a ordem do Senhor, escolhendo o pecado. Nós vimos no nosso último vídeo também as consequências desse pecado, a morte. Lembra que nós estudamos no antigo vídeo, no vídeo anterior, nós vimos um versículo de Romanos 5:12 que diz: portanto, assim como o pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Hoje nós teremos também um novo versículo que vamos aprender. E esse versículo se encontra no livro de Hebreus, certo? Hebreus, este é o sinal, capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vamos mais uma vez? Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Hoje, nós vamos então estar vendo o que aconteceu, depois que Deus iniciou uma nação, e essa nação é chamada de Israel. Como foi que isso aconteceu? E nós vamos ver três personagens importantes. O primeiro, Abraão, depois nós vamos ver Isaac, esse é o sinal de Isaac, e também vamos ver Jacó, que depois, esse é o sinal dele, Jacó. E Deus abençoe todos nós, que Deus possa estar nos auxiliando ao assistir esse vídeo, trazendo bênção. E quase eu esqueço, além de Jacó, nós temos um quarto nome, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, que esse é o sinal. E também temos José, esse é o sinal de José, certo? Então, eu espero que você acompanhe e assista os nossos vídeos de como surgiu essa grande nação. Cerca de 400 anos depois do dilúvio, Deus apareceu a um homem chamado Abrão na cidade de Ur. E Deus lhe disse: deixe seu país e sua família e vá para um lugar que vou lhe mostrar. Farei de você uma grande nação e seu nome será conhecido. Quem o abençoar também será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você.
Então Abrão partiu e chegou a um lugar chamado Canaã. Deus apareceu mais uma vez a Abrão e lhe disse: Esta terra será de seus descendentes. Olhe para o céu. Assim como as estrelas, também será impossível contar o número dos seus descendentes. Embora Abrão e Sarai, sua esposa, não tivessem filhos, ele acreditou em Deus. Abrão era uma pessoa de fé, por isso Deus o considerou um homem justo. Abrão perguntou: Senhor Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Deus respondeu: Vai acontecer o seguinte: seus descendentes viverão 400 anos num país estrangeiro, onde serão maltratados e escravizados. Porém, mais tarde, eu julgarei aquele país. Só na 4ª geração é que seus descendentes ficarão livres. Quando saírem daquela terra, trarão consigo uma grande fortuna. Mas Sarai, esposa de Abrão, não conseguia ter filhos e já era idosa. Então ela conversou com Abrão: Peço-lhe que tenha filhos com Agar, minha escrava egípcia, pois eles serão meus filhos. Abrão errou em não acreditar que o Senhor lhe daria um filho com a sua esposa. O filho de Abrão e Agar foi chamado de Ismael. 13 anos depois, quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu de novo e disse: Eu sou o Deus poderoso. Estou mudando seu nome para Abraão, pai de multidões. E o nome de sua esposa será mudado para Sara, princesa. Abençoarei sua esposa, e ela terá um filho seu, e será mãe de nações. Então Abrão implorou ao Senhor: Que Ismael viva diante de ti. Deus lhe respondeu: Atenderei seu pedido, e abençoarei Ismael. Multiplicarei os descendentes dele. Farei dele uma grande nação. Ismael deu origem aos países árabes. Deus continuou: Mas será com o filho de Sara e com os seus descendentes que farei uma aliança eterna. Algum tempo depois, Sara deu à luz a um filho que foi chamado de Isaque. Quando Isaque já era um jovem, o Senhor pediu que Abraão provasse quanto o amava. Deus o chamou: Abraão. Estou aqui, respondeu Abraão. Deus lhe ordenou: Pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Eu indicarei o monte onde você deverá sacrificar Isaque como oferta queimada. No dia seguinte, bem cedo, Abrão levantou-se, chamou Isaque e partiram. No 3º dia de caminhada, Abraão olhou adiante e viu o local indicado pelo Senhor. Ele pegou a lenha do sacrifício e entregou para Isaque carregar. Abraão pegou uma tocha e uma faca e os dois subiram o monte juntos. Isaque perguntou: Pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá um cordeiro para a oferta queimada. Os dois subiram até o lugar indicado por Deus. Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. A seguir, Abraão pegou a faca e preparou-se para matar o filho. Mas nesse exato momento, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. E então Deus lhe disse: Não faça isso. Agora tenho certeza de que você me ama acima de tudo, pois não poupou o seu único filho. Abraão levantou a cabeça e viu um carneiro com os chifres presos numa moita. Abraão então pegou o animal e o sacrificou em lugar do seu filho. Abraão sabia que Deus cumpriria a sua promessa em relação a Isaque, nem que fosse preciso ressuscitá-lo dos mortos.
Abraão tinha fé total em Deus. E o Senhor lhe prometeu: vou abençoá-lo muito. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio do seu filho, porque você me obedeceu. Abraão entendeu que o Salvador prometido há muito tempo seria descendente dele. O teste também ilustrou como Deus, o Pai Celeste, um dia ofereceria seu único filho em sacrifício pelos pecados do mundo. Isaque teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, escolhido para dar continuidade à descendência prometida. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas a providência divina fez com que ele se tornasse governador do Egito e trabalhou ao lado do poderoso Faraó. José, um homem de Deus, perdoou seus irmãos. Quando houve uma grande fome no mundo, ele chamou sua família para morar no Egito. Assim, 70 descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, mudaram-se para o Egito, onde mais tarde seriam escravizados, exatamente como Deus havia dito a Abraão. Nossa, vocês viram, acompanharam esses vídeos? Como Deus escolheu Abraão, né? Esse é o sinal de Abraão. Como foi que Deus, né, chamou a sua família, ele que estava junto com a sua família, e Deus diz: olha, saia da sua casa, da sua terra, da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedece a Deus e em fé ele vai para um lugar onde Deus iria mostrar, sem saber que lugar era esse. E quando ele chega lá, né, a nação começa a crescer, tornando-se ali o povo de Israel. Abraão teve um filho, né? E aí ele conta essa história, seu filho Isaque. E Isaque, né, vai contar um pouco dessa história onde ele casou e teve 2 filhos gêmeos. Um foi chamado de Esaú e o outro foi chamado Jacó, que depois Deus muda o nome dele para Israel, que é esse o sinal. E com o passar do tempo, acontece que um dos filhos de Israel foi levado escravo porque os seus irmãos o vendeu e ele foi escravo lá no Egito. E Deus vai mostrar como ele escolheu essa nação. E foi assim que começou o surgimento, o nascimento dessa nação de Israel, que iria crescer, desenvolver e multiplicar. Vamos lembrar que no final dessa história, toda essa nação vai estar sendo escravo lá no Egito. Mas não se preocupe, nós vamos apresentar o que aconteceu no nosso próximo programa. E vamos lembrar do nosso versículo? Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Eu espero que você tenha assistido todos os vídeos. E se por acaso você ainda perdeu alguns dos vídeos anteriores, não tem problema. Volta lá e assiste os vídeos. Acompanha todos os nossos programas porque as histórias são excelentes. Combinado? Espero você e se tiver qualquer dúvida, qualquer opinião, manda para nós aqui nos comentários. Vai ser maravilhoso poder ler as suas opiniões e as suas contribuições. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!